A gente sempre escuta, né, histórias de traições. A gente sempre tem um amigo que já passou por algo do tipo. E quando a gente está de fora da situação, a gente vê até com um olhar, digamos, mais sutil. A gente acha que é tudo tão fácil de resolver. A gente dá conselhos, a gente muitas vezes, pelo menos eu, sempre optei pela forma do resgate. Se houver possibilidade de resgatar, de salvar seu casamento, seu relacionamento, faça, amiga. Eu sempre fui assim. Até o dia que aconteceu comigo. E aí, meu bem, quando acontece com a gente, as coisas não são tão fáceis como a gente imaginou. Não é tão simples de resolver como a gente sempre aconselhou. Quando acontece com a gente, quando a gente sente a dor na pele, aí sim, a gente consegue enxergar de verdade qual é a real. A gente para de fantasiar, a gente sente a dor, a gente chora, a gente se culpa, mas tudo que a gente não queria era estar vivendo essa situação. Eu e o Paulo, a gente namorou por um ano e depois disso decidimos morar juntos. No total, foram quase 6 anos de relacionamento. Como todos os relacionamentos, o meu não foi diferente. No início era tudo maravilha. Tanto que decidimos ir morar juntos. Ele trabalhava, eu trabalhava, então a gente se compreendia, a gente se ajudava muito. Nossos finais de semana sempre foram maravilhosos. Com o passar do tempo, o nosso relacionamento foi esfriando muito, muito mesmo. A gente chegava a ficar, às vezes, uma semana sem se beijar de verdade. Sendo que no nosso namoro, nossa, era tanta paixão, tanto fogo, tanta vontade. E quando a gente foi morar junto, as coisas foram caindo na rotina, a gente foi se afastando. Sei que não é só culpa do homem. Nós, como mulheres, também temos que fazer a nossa parte. Então, eu tentei por muitas vezes colocar tudo no lugar. Eu tentava muitas vezes fazer coisas diferentes. Só que uma hora a gente vai cansando, porque só eu fazia isso. Eu não conseguia olhar para o Paulo e notar que ele estava se esforçando. Parece que ele não estava nem mais aí. Mas ainda assim a gente ia levando. Tinha certos momentos de alegria, um evento, um aniversário, uma viagem, que parecia que estava tudo bem. Mas bastava nós voltarmos para a nossa rotina e tudo voltava a ser deprimente. Só que ele nunca chegou para mim para acabar e eu também nunca cheguei para ele. Porque no fundo, eu sempre gostei muito dele e eu estava sempre disposta a tentar, sabe? Essa é a verdade. Eu não queria terminar. Eu olhava pra gente e eu via tanta coisa bonita e eu sabia que se a gente quisesse de verdade, a gente poderia sim fazer dar certo. E eu sempre tive isso muito em mente. Eu sempre acreditava que a gente ia superar, que era uma fase. Porque eu sempre ouvi isso, que relacionamentos tem momentos que tem fases que parece que vai tudo dar ruim. Só que a gente acaba superando. A gente amadurece com isso, a gente cresce com isso. E eu sempre acreditei nisso. Só que o distanciamento do Paulo estava cada dia pior. Cada dia pior. Eu comecei a me tornar uma mulher muito ciumenta. Eu começava a buscar, sabe, sinais. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça, quando o homem está assim, distante, não nos procura mais, muitas vezes a gente procura, o homem rejeita, está sempre cansado, está sempre com dor de cabeça. A gente começa a pensar que ele está traindo a gente. Infelizmente, por mais que não seja isso, é o que vem na nossa cabeça. Eu sempre ouvi isso de amigas e a realidade é que eu também senti a mesma coisa. Eu pensei a mesma coisa. Então eu comecei a
ficar encucada com isso e olhava o bolso da roupa dele para ver se encontrava alguma coisa, ficava cheirando as camisas para ver se eu sentia perfumes diferentes, se tinha marca de batom, nada disso. Uma certa vez ele dormiu, eu peguei até a chave do carro dele para ir no carro, fui para a garagem tarde hora para olhar se tinha alguma coisa. Eu tava ficando maluca. E olhava o carro todo, olhava a porta-mala, olhava se tinha algum celular reserva, olhava se tinha algum fio de cabelo diferente. Eu já não estava tendo paz. E eu não encontrei nada. Comecei a esperar ele dormir para pegar o telefone dele. Todos os dias, parece que virou uma rotina. Se eu não conseguisse pegar o telefone dele para vasculhar, eu não conseguia dormir. Eu estava ficando doente. Mas eu sentia que tinha alguma coisa. Não encontrei nada do celular, não tinha mensagens, não tinha ligações, não tinha fotos. E eu, por um lado, ficava tranquila, porque sim, todas as vezes que eu pegava o telefone dele, antes de olhar, meu coração acelerava. Sabe aquele medo de encontrar alguma coisa? E mesmo tendo esse medo, a gente não para, a gente vai e insiste. E quando a gente não encontra, por um lado a gente fica feliz, mas por outro a gente acha que ele está fazendo muito bem feito, que tem alguma coisa estranha. Era assim que eu me sentia. Meu Deus, que vida eu estava. Mas aí, com o tempo, eu investigando, não encontrava nada. E eu pensei, caramba, velho, é coisa da minha cabeça. Eu vou tentar realmente fazer dar certo. E voltei a tentar procurá-lo. Tentava fazer uma coisa, fazia outra. Tentei me produzir mais. Comprei lingeries novas. Tentava inovar. Muitas vezes me planejava toda para ter uma noite especial. E ele simplesmente fazia de conta que não estava entendendo. Dizia que tinha que trabalhar muito à noite, tinha coisas para entregar no dia seguinte, que estava cansado, sempre com essas desculpas. Eu me sentia rejeitada, eu me sentia mal com aquela situação. Até que um belo dia, eu triste, sabe, por ter planejado tudo e não ter dado nada certo, eu resolvi deitar mais cedo. E fui. E ele ficou no escritório, trabalhando. E nisso, eu chorava na cama, muito triste, pedindo a Deus orientação, porque eu já não tinha mais forças, eu já não sabia mais o que fazer para salvar o nosso relacionamento. E entrou a madrugada e o Paulo não entrava no quarto, porque eu não consegui dormir, né? Então, eu olhava o horário e ele ainda no escritório. Até que eu levantei de fininho. Levantei sem fazer barulho algum e fui até o escritório. A porta não estava trancada, estava encostada. Só que quando eu empurrei um pouquinho, eu vi que ele estava com fone de ouvido. Computador ligado. Quando eu consegui abrir a porta, eu me deparei com a cena que, meu Deus do céu, o Paulo, ele estava naquele momento íntimo que o homem faz quando está sozinho, usando as mãos. Do outro lado, tinha uma garota de programa. Eu nem sabia que isso existia. Mulheres que fazem programas ao vivo, online, pelo computador, através da webcam. E o meu marido, né, o meu companheiro, estava se satisfazendo com essa mulher. Ele de cá e ela de lá. Ele com fone, provavelmente ouvindo as coisas que ela estava dizendo, e ele de cá gemendo. Gente, naquele dia ali, eu me senti um lixo. Ele com a mulher dentro de casa, uma mulher que fazia de tudo para satisfazê-lo, para manter o relacionamento bem, para salvar o relacionamento. Eu sempre fui uma mulher muito dedicada a ele. Sempre, sempre, gente.
E agora, naquele momento, eu entendia por que das rejeições. Ele estava se satisfazendo com outras mulheres, mas também nunca teve coragem de chegar para mim e terminar. Ele não estava trabalhando no escritório. Ele era tendo encontros virtuais com garotas de programas. Eu encostei a porta, eu lembro que eu sentei no chão e eu chorei. Chorei tanto. Chorei e eu não tive ação. Essa é a verdade, eu não tive ação. Eu não sabia o que fazer. Voltei para o quarto, tomei um banho e eu decidi que eu ia fazer de conta que eu não tinha visto nada, porque no dia seguinte eu ia no escritório dele para investigar um pouquinho mais. E com muita dor, eu consegui fazer de conta que nada tinha acontecido. Depois de muito tempo, ele foi para a cama, deitou e virou para o lado dele. De manhã, se arrumou, deu bom dia, saiu para trabalhar. Eu disse que eu iria mais tarde naquele dia. Dei um tempo e fui para o computador. E no computador dele, o histórico, ele não tinha apagado. Até porque pouco eu usava esse computador. E quando eu chego no histórico, gente, isso vinha acontecendo há muito tempo. Há muito tempo mesmo. E ele pagava tudo isso com cartão de crédito. E quando eu entrei nesse site, eu vi que o nome que vinha na fatura era uma coisa assim, como se viesse como posto de gasolina, por exemplo, para não desconfiar. E eu lembrei que uma certa vez eu peguei uma fatura e eu vi que tinha muita coisa desse estabelecimento. Mas aí eu não maldei, né? Se você vê um posto de gasolina, você não vai maldar, né? Mas não. Era esse site que ele tinha feito um pacote onde ele se satisfazia há muito tempo com essas garotas de programa. E eu, ao ler as mensagens que muitas vezes eles conversavam por chats, meu Deus, ele dizia coisa do tipo como: isso sim é mulher. Agora eu sei o que é ter um prazer de verdade. Coisas do tipo, gente, onde nenhuma mulher quer ler o que eu li. Então ali realmente eu entendi que não era para ser, não tinha mais o que eu fazer. Eu não ia nunca mais conseguir olhar para o Paulo e me deitar com esse homem. Porque, obviamente, se ele estivesse comigo, ele estaria pensando nessas mulheres. E eu, como é que eu ia me sentir? Sabendo que por muitos meses a gente sem ter um contato íntimo, porque ele estava tendo um prazer através de uma tela. Ele estava viciado nisso, gente. Essa é a verdade. Ele estava viciado. Então, quando eu terminei de olhar tudo aquilo ali, eu simplesmente decidi que tinha acabado. Nosso relacionamento tinha acabado ali. Arrumei as minhas coisas, coloquei tudo na mala, fiz um bilhete para ele e simplesmente eu disse que havia acabado. Eu nem dei explicação para ele sobre o porquê. Eu não disse que eu tinha descoberto tudo isso. Simplesmente eu estava cansada, gente. Não ia adiantar eu discutir. Não ia adiantar ouvir o que ele ia ter que me dizer. Não tinha justificativa para isso. E eu sei que eu jamais iria conseguir levar à frente o relacionamento depois de tudo isso que eu descobri. Então arrumei minhas malas, fui embora, deixei uma carta para ele dizendo adeus e simplesmente eu saí. Quando ele chegou à noite, ele me ligou, sem entender, e eu simplesmente disse para ele que tanto ele como eu merecíamos alguém ao nosso lado que se sentisse feliz com a nossa presença e que fosse feliz e que vivesse um relacionamento feliz. E que a gente não estava feliz há muito tempo, que eu estava cansada de tentar, que o melhor era cada um realmente seguir a nossa vida e buscar a sua felicidade. Ele nem questionou muito.
Desliguei o telefone, chorei por algumas horas, mas depois eu entendi que nessa vida, relacionamento só vale a pena quando os dois lutam para fazer dar certo. Sei que se relacionar com outro, viver junto, morar, casar, não é fácil. Só que fica mais difícil quando só um luta, sabe? E era isso que estava acontecendo. Só eu vinha lutando. E depois de ver o papel que ele estava fazendo há muitos meses e me fazer me sentir tão mal, olhar para aquele homem e eu sentir nojo dele depois daquilo ali, eu vi que, na verdade, eu perdi foi muito tempo. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Vocês acabaram de ouvir mais uma interpretação. E que história, hein? Essa história eu vou deixar realmente para vocês discorrerem aqui nos comentários, falarem opiniões de vocês, porque eu não tenho nem muito o que questionar sobre isso. O que esse homem fez com essa mulher, para mim, foi totalmente errado, sabe? Eu acho que quando estamos em um relacionamento onde qualquer um dos dois não se sinta satisfeito ao ponto de estar procurando se satisfazer de uma maneira externa com outras pessoas, antes disso acontecer, é melhor terminar o relacionamento para não fazer o outro sofrer ou não estar fazendo o outro de idiota, como foi o caso dessa nossa amiga. Então, assim, para mim, sincera, honestamente, ela foi muito calma, sabe? Ela foi muito tranquila e ela agiu da maneira correta, porque na vida, se você está em um local onde você não é bem-vinda, onde você não é realmente desejada, onde você não é amada, a melhor coisa é arrumar suas coisas e cair fora. Então, não tem muito o que dizer. Ela agiu realmente da maneira mais sensata possível. Realmente dói. Ela sentiu na pele que não é tão fácil quanto ela ouvia as amigas falarem e opinava. Realmente, quando passa com a gente sabe que é diferente. Mas vida que segue, não valia a pena realmente insistir mais em alguém que agiu por tantos meses pelas costas dela, né? Da forma que esse homem agiu. Então, amiga, eu espero de verdade que, se você não superou, supere, meu amor. Supere e que você, amanhã, realmente só se permita se relacionar com um homem que de verdade vai ser 100% para você, assim como você deve e será 100% para ele, tá bom? Desejo tudo de bom para você. Muito obrigada pela sua história, pelo seu relato e que Deus abençoe você. E vocês, meus amores, não deixe de comentar, sabe? Eu quero realmente ler os comentários de vocês. Vamos aqui deixar mensagens de apoio para nossa amiga e dizer o que vocês acharam, né? Foi positiva, foi negativa, ela foi correta, ela devia perdoar, isso foi uma bobagem, foi uma besteira, não viu nada demais? Deixe aqui para a gente interagir bastante, tá bom? Então é isso, muito obrigada por todos que ficaram até aqui. Se ainda não é inscrito do canal, por favor, vamos ajudar nossa família a crescer mais e mais. Inscreva-se, deixe seu like, compartilhe, indica para os amigos e é isso. Fiquem bem, se cuidem, beijos de luz, tchau, tchau!